Olá, sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. No episódio desta semana, conversamos com Rodrigo Rocha, um cara apaixonado por experiências transformadoras e pelo aprendizado constante, equilibra a vida pessoal e corporativa compartilhando suas vivências e descobertas por meio de livros e artigos e também pelo próprio Polaris Podcast, do qual é um dos criadores. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e, mais uma vez, Rodrigo Rocha. Vamos lá, Rodrigo. Até para a gente te conhece bem, mas nossos ouvintes não necessariamente acompanharam toda a sua história. Então, se você puder resumir, quem é Rodrigo Rocha? Primeiramente, é uma honra fazer parte do próprio programa, né, como entrevistado. Eu acho isso realmente fantástico. Muito obrigado por dar essa oportunidade de dividir minhas ideias e o conteúdo com essas pessoas que estão ouvindo. Acredito aqui que vai ser uma troca. Mas a pergunta de quem é Rodrigo é um pouco da minha história, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa que eu estou até hoje, na Mil. Meu pai é o presidente, né? Foi o presidente e um dos fundadores dessa organização com o nosso saudoso Dr. Edson. Mas ele nunca deu muita moleza para mim, para o meu irmão, e sempre botou a gente trabalhar desde muito cedo, né? E o primeiro trabalho que eu tive, na verdade, foi na área de vendas. E aí eu trabalhei durante um período na área de vendas, mas eu agradeço muito, porque eu costumo dizer que começar pela área de vendas, independente de qualquer empresa, é uma escola, onde você vai aprender sobre produto, sobre negociação, sobre preço, sobre relacionamento, persuasão. Então, assim, é uma escola. Eu aprendi muito durante esse período. Eu tinha 17 anos de idade, mas eu sou uma pessoa introvertida. Então, eu percebi que aquilo não era muito para mim, ser um vendedor ali. Então, eu acabei mudando de área, fui fazer um pouco mais de uma área suporte para a área de vendas, uma área de inteligência de mercado. E aí, durante a faculdade, trabalhei, foi onde eu conheci vocês dois. Vocês lembram muito bem que eu trabalhava sempre depois da faculdade, ia direto para o trabalho. E quando eu acabei a faculdade, eu tinha um sonho de morar fora, de estudar, que foi quando eu decidi ir morar nos Estados Unidos. Fui estudar em Nova York, fui fazer curso na Columbia University, e foi uma experiência fantástica, né? Nova York é uma cidade dinâmica, onde tem muita novidade, e também serviu um pouco para pensar o que eu queria para minha vida. E durante aquele período eu não ia ficar um ano e pouco que eu fiquei, mas eu queria ficar um pouco mais, porque era o boom, né, na Ásia. E eu queria ir para a Ásia para ver o que estava acontecendo, e tinha um plano também de fazer um trabalho voluntário no Nepal, em Katmandu, onde eu cheguei a me inscrever lá, mandar uma carta para morar em casa de família, foi aprovado e tudo mais. Mas aí, bem nessa época, a empresa abriu capital, né? E eu recebi a ligação do meu pai e do Edson falando: olha, vai ter muito trabalho aqui, nunca te pedi nada, e você volta para o Brasil que a gente vai precisar de você. E que eu ainda falei: não, mas poxa, eu já tinha sido aprovado para ir para o Nepal, para fazer trabalho voluntário em Katmandu. E eu lembro muito bem meu pai dizendo que, poxa, tem tanta gente no Brasil precisando de mais ajuda do que o Nepal, vem fazer trabalho voluntário aqui, né? E aí eu acabei voltando para o Brasil e fui trabalhar na empresa. E nessa época eu fui trabalhar em fusão e aquisição. A organização tinha 2 planos de saúde que precisavam se fundir, e foi uma experiência fantástica, onde eu estudei processos como um todo dentro da organização, vendo onde tinha sinergia, e comecei a entender um pouco mais da operação, não só da operadora, mas também dos hospitais. E logo depois a empresa tinha
uma vontade muito grande, né, de lançar um produto, um plano de saúde premium. Ela já tinha tentado diversas vezes, não tinha tido sucesso, e aí eu acabei capitaneando com mais 2 pessoas o lançamento e a criação desse produto, onde a gente ficou mais de 1 ano criando esse produto para botar no mercado. Aí, depois disso, eu acabei assumindo a área de marketing da organização como um todo. A empresa foi comprada pela United Health Group, né? Um dos maiores players do mundo de saúde, que é a dona da organização hoje. Eu fui morar nos Estados Unidos, liderando o marketing global da organização, onde a gente tem presença em mais de 130 países. E agora, recentemente, eu estou de volta ao Brasil, assumindo toda a área de crescimento da nossa operação no Brasil. Então, em resumo da minha carreira eu costumo dizer que eu trabalhei em 3 empresas, né? Mas na verdade é uma só, onde a primeira empresa é uma empresa familiar, né? Onde a gente tinha o Dr. Edson e o meu pai tocando toda a operação, depois uma aquisição americana e toda a transformação que a empresa passou, e agora a minha volta, onde existe um time novo, uma empresa mais adaptada e bem diferente. Então, assim, eu costumo dizer que eu trabalhei em 3 empresas na minha vida, mas com o CNPJ só. Bacana, Rodrigo. E quem são suas grandes referências de vida, assim, tanto pessoal, espiritual, profissional? Então, eu tenho algumas pessoas. A primeira delas, eu não posso deixar de dizer que é meu pai. Meu pai é um ídolo grande para mim como pessoa. Eu nunca vi uma pessoa... Vocês escutaram o podcast dele, foi nosso primeiro entrevistado. Uma determinação tão grande e uma mão tão potente de onde encostar realmente tem sucesso, né? Ele foi desde jogador de futebol até realmente CEO de uma maior operadora de saúde do Brasil, e até um atleta olímpico com quase 50 anos de idade. Então, assim, ele é uma referência, uma inspiração para mim, e não só nisso, mas também de como ele me criou. Às vezes ele foi muito duro, mas a gente entende que às vezes precisa ser duro. O segundo, sem dúvida, é o Steve Jobs. Tenho uma admiração profunda por tudo que ele fez e uma transformação e revolução que ele criou. Se você parar para pensar, a revolução que ele criou em várias indústrias, né? Não só a indústria da música, mas a indústria também da telefonia, o computador, né? O desktop, ele que inventou. Então, assim, é uma pessoa que consegue criar uma empresa versalista, né? Uma empresa que ela é boa em várias indústrias, e criar esse aprendizado que ela trouxe, essa revolução que ela trouxe de uma indústria para outra. Então, assim, uma pessoa fantástica. A terceira pessoa que eu admiro muito é o Walt Disney, né? O Walt Disney, eu sou apaixonado por Disney, quem me conhece sabe, e me encanta muito como eles conseguem criar um espaço tão mágico, quando você entra, você acha que realmente você está em outro mundo, outro universo. Eles criam uma história que parece que você está indo para outro universo. Então, ele realmente conseguiu criar um ambiente onde tanto o filho como o pai se divertem no mesmo nível. Então, pensando um pouco o que eu tive como experiência com meu pai, também de ir para Disney agora com meu filho, eu acho que é um lugar que a gente acaba se conectando, sabe? A gente acaba trabalhando muito fora e o dia a dia acaba consumindo, mas lá é um lugar que a gente cria essa conexão. Então, eu gosto muito do Walt Disney por causa disso. E eu acho que outro que eu gosto muito é o Alexandre o Grande, de estratégia, dominou quase o mundo inteiro.
conquistou diversos países, e o que eu mais gostava dele era uma coisa que, quando ele invadia uma região, ele simplesmente ele conseguia criar uma afinidade com aquela população, que as pessoas trabalhavam para ele, iam guerrear junto com ele. Então ele criou uma diversidade muito grande no seu exército, e com isso todos aprendiam novas técnicas, novas armas. Então a questão da inclusão ali é uma coisa muito bacana, e como ele conquista e dá espaço para a religião, dá espaço para novas tecnologias, para a língua, implantando na cultura. Então, assim, eu gosto muito desses. Legal, Rocha. E você, por conta até da sua atividade, do seu trabalho, você viajou muito já. Mas você também já viajou muito por outros motivos. Fala um pouco para a gente como surgiu o seu interesse para as viagens de escaladas e viagens de aventura. É interessante. Tem dois lados aí que se unem, né? Eu cresci vendo Indiana Jones. Parece brincadeira, mas eu era apaixonado por Indiana Jones. E me motivava muito ver o Indiana Jones viajando, explorando os países, indo para lugares que ninguém tinha ido, né? E a questão de conhecer novas culturas. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar na zona de conforto. Eu acho a zona de conforto muito ruim. E aí, desde cedo, eu me lembro que com 18 anos, ou 19 anos, eu fui fazer o caminho de Santiago, de Compostela, andando. Foram quase 30 dias. Fui com mais um amigo. E ali começou, na verdade, essa questão de, primeiro, ali, tudo bem, estava explorando nem tantos lugares inexplorados, mas foi uma coisa que você se superar os seus limites, você sair da zona de conforto. E outra coisa muito bacana que eu considero, principalmente nessas aventuras que eu faço, é o autoconhecimento. Eu acho que você ali, você vai passar por dificuldades, você vai ter dias que você não está afim de andar, que você está com bolha, que você vai estar sangrando, que você está com cãibra, e que você vai ter que, levantar, saber o seu limite, ir em frente e enfrentar isso. Uma história até interessante, a questão de limite. Eu estava fazendo o caminho de Santiago. No meio do caminho, como é normal, andando, encontrei um rapaz de Malta, né? Do país Malta. E a gente foi conversando durante um caminho. Era um dia muito duro. Uma subida, acho que eram mais de 15 quilômetros de subida, na região ali de Sebreiro. E ele falava muito, ele já estava mancando, ele falava, era muito religioso, né? E eu ia andando junto, e uma insolação, começou a me dar insolação, um calor absurdo, que a gente ainda pegou um caminho errado, que a gente foi pela estrada e não foi pela mata, né? Que tinha mais sombra. E aí eu comecei a falar para ele, olha, eu não tô aguentando. E eu me conhecia muito, eu não tô aguentando, realmente, esse sol, eu vou passar mal aqui. E ele falava, não, vamos com fé, a gente vai conseguir, tudo mais. Eu falei, cara, o próximo carro que passar aqui, eu vou pedir carona. Não faça isso, você não vai cumprir. Eu falei, cara, vou passar muito mal, não dá. Isso era no 4º dia, então imagina, você tinha o resto da tua viagem inteira. Até que realmente passou um carro, graças a Deus, pedi carona, o cara parou, entrei no carro, subi. Deu mais ou menos umas 3 horas, eu escutei um barulho de ambulância. Eu estava na pousada, lá no albergue onde a gente estava, escutei um barulho de ambulância. Quando eu saí para ver, era ele de maca e realmente indo para o hospital. Então, assim, acabou o caminho para ele. Eu acho muito importante essa questão de você escutar o seu corpo, a sua intuição. Então, ali eu comecei a aprender muito essa questão de sair da zona de conforto, ler um pouco
o seu corpo e entrar nessa rotina. E aí depois acabei fazendo diversas, né? Já fiz subi um vulcão na Islândia com outros amigos, foi uma experiência muito bacana. Uma das experiências mais duras que eu tive foi há 3 anos ou 4 anos atrás, onde eu subi o Kilimanjaro na África. Uma experiência incrível, mas uma experiência muito dura, onde a gente chegou a pegar menos 33 numa subida de madrugada, no ataque ao cume, né? Ali realmente eu vi que, putz, como eu consigo me superar, você não sabe, como ser humano não sabe o seu limite, né? E que a gente às vezes fica na zona de conforto, e como isso é um MBA. E o último de todos foi o acampamento base do Everest, há 2 anos atrás, com a mesma turma de amigos que a gente fez. Foi uma viagem fantástica. Mais uma vez, passamos por alguns perrengues, o clima mudou, o tempo fechou, tinha acontecido uma inundação, um terremoto, não lembro, numa região próxima, então todo o exército nepalense e principalmente os helicópteros estavam resgatando pessoas naquela região e não tinha quase ninguém para resgatar quem estava lá em cima. Tinha um amigo nosso que não estava bem, estava mal, e aí só nos restava descer andando, que ia ser mais quase 4 dias andando, e provavelmente não ia dar certo porque esse meu amigo não ia aguentar. Mas assim, por um milagre a gente foi resgatado no dia seguinte num vale por um helicóptero, um piloto australiano, né, com oxigênio até, e com 10% de gasolina, né, porque naquela altitude não pode andar, você nem chove, nem chega lá, né. E quando ele pousa, ele simplesmente dá um beijo no chão e sobe. Assim, foi uma experiência fantástica de novo. E o mais engraçado, quando você sai dali, quando você acaba, você fala, putz, nunca mais vou fazer isso, não sei o quê. Mas dá 2 semanas, você já fica com saudade, você já fica pensando no próximo. Mas a minha ligação é uma ligação espiritual. E de sair da zona de conforto, eu considero isso como se fosse um MBA, e eu aprendo muito mesmo, de como lidar com essa situação tão difícil e sair da zona de conforto, e você ter essa superação e determinação. Rocha, falando um pouco dessa questão do corpo, de você ter esse autoconhecimento, experimentar o seu limite, né? Você é um entusiasta do biohacking, né? É um conceito novo, e aí eu queria que você explicasse, afinal de contas, o que é biohacking e quais foram os benefícios que você já experimentou na sua vida, na sua saúde, com essas práticas aí. Tá. Enfim, explicar um pouco o que é o biohacking. Existem várias pessoas que explicam de diferentes modos. Eu vou explicar um pouco o que eu considero um biohack, tá? Biohack, na verdade, é que seu corpo é como se fosse um computador. E por esse computador você tem vários softwares dentro do seu corpo e que podem ser programados, né? Isso, de uma certa forma, está atrelado a hábitos também. Então, quando você muda um hábito, você provavelmente vai mudar outros hábitos como consequência. E existem diversas formas de truques, né, e gadgets, né, que as pessoas estão usando, ou até suplementação, enfim, tem diversos tipos de aplicar para você mudar. Isso vai desde quero aumentar a performance mental até realmente a performance física, ou quero dormir melhor, ou quero emagrecer. Então, assim, existem diversas formas de fazer isso. E por que eu comecei a estudar essa questão do biohacking? Na verdade, tem uma pessoa muito conhecida nos Estados Unidos, chamada Dave Asprey. E esse Dave Asprey, ele... uma história curta dele. Ele era um empreendedor, tinha uma empresa de tecnologia, ele era obeso, teve
todos os indicadores de saúde dele estavam terríveis, tinha, se eu não me engano, também diabetes, e começou a pensar, putz, eu preciso pegar esse dinheiro que eu tenho e investir de como mudar a minha saúde. E aí ele começou a estudar muito isso profundamente, conversar com pessoas experientes no mundo inteiro, até que criou a questão do Bulletproof, que muitas pessoas aí estão... Agora a questão do Bulletproof café, né? A questão também do óleo de coco, que é o MCT, que ele utiliza. Então, ele começou a criar fórmulas de você aplicar isso na sua vida. E aí, lendo isso, eu achei umas coisas muito interessantes e ele começou a mudar a minha vida. Depois que eu comecei a ler o livro dele, eu já li 2 livros dele, eu comecei a aplicar na minha vida diversas coisas. Uma delas é a questão do jejum intermitente. Eu sei que isso não é uma coisa nova, uma coisa velha, tem mais de 40 anos, provavelmente, que pessoas já falam de jejum intermitente. Mas que realmente agora voltou na moda, porque a ciência tem estudos comprovantes o benefício do jejum intermitente, né? Então, eu, por exemplo, eu faço todo dia jejum intermitente de 16 horas, onde todo dia que eu falo é de segunda a sexta, tá? Onde eu janto 6 horas da tarde ou 7 horas da noite, sim, é cedo, e eu fico 16 horas sem comer até o próximo dia. E por que isso é bom para a sua saúde? Isso ajuda a queimar gordura. 2, ele dá como se fosse um reinício nas células do seu corpo. 3, isso ajuda mentalmente, você fica muito mais focado. Quando a gente está com fome, não parece não, esse tipo de coisa, ele cria um mecanismo de você ficar mais atento, né? O seu corpo não fica distraído porque está digerindo a alimentação. Até quando a gente come carne, comida pesada, a gente fica com sono, né? A gente quer ficar dormindo. Então essa é uma das coisas que eu comecei a aplicar. E aí, depois disso, eu comecei a estudar, fui ver outras pessoas. Existem hoje diversas pessoas que aplicam isso, que vai desde a banheira gelada, né, que você entra em lugares, ou faz uma crioterapia, ou você entra realmente numa banheira com gelo e fica por 10 minutos. E isso ajuda, ao mesmo tempo, a baixar um pouco a temperatura do seu corpo, ajudar na questão do batimento cardíaco, a questão também de... O gelo, essa coisa do gelo, ele ajuda a cicatrizar todas as micro fissuras, né? essas lesões, microlesões que você tem pelo corpo. Então, isso é uma coisa que eu também costumo fazer. E outra coisa que agora eu tenho me aprofundado, de uma certa forma, é a questão da respiração, né? Respiração é uma das coisas que é básica para todo mundo, mas a verdade é que quase ninguém sabe respirar direito. Então hoje, se você olhar nos relógios, por exemplo, de Garmin, até mesmo o Apple Watch, eles começam a medir a questão da respiração e através da respiração você consegue definir, perceber várias coisas, né, no seu corpo. Então é engraçado que com a respiração, junto com a meditação, você consegue baixar o batimento cardíaco, você consegue diminuir estresse, você consegue entrar em transe, por exemplo, você consegue de uma certa forma se conectar com outras dimensões. Enfim, eu acho que o biohack veio para ficar, tem muita ciência agora por trás apoiando isso, são coisas básicas que pessoas já estão aplicando na vida e nem sabem que se trata de biohack, mas o biohack nada mais é do que você melhorar a performance do seu corpo adicionando algumas técnicas. Conta daquele chip que você estava experimentando também. Então, eu conheci morando agora nos Estados Unidos, eu conheci um americano que estava criando uma startup, uma empresa chamada Levels. E nada mais ele tem um chip, na verdade, esse chip
é o mesmo chip que as pessoas diabéticas usam para medir glicemia, onde você bota no seu braço e você fica por 14 dias. Mas a grande diferença é que ele interage com o aplicativo de criação própria, né, desse Levels, que ele começa a cruzar informações, onde ele consegue ver, através da glicemia, o tipo de metabolismo, como que você está reagindo com o exercício, como que você está reagindo com algumas alimentações que estão te fazendo bem ou não para aumentar a sua performance. Então, é um experimento, né? Eles são uma startup, ainda não estão vendendo nada, mas eu estou testando e é bem interessante. Eu acho que vai mudar. Eu acho muita coisa vai avançar nessa questão de saúde, de chips, de controlar como você avança, né? É muita coisa que o Ray Kurzweil falava muito a questão da singularidade, né? Quando os homens e as máquinas vão se unir e a gente vai se transformar em singular, né? A singularidade. E isso, se você começar a perceber realmente com a internet das coisas e os gadgets que a gente está usando cada vez mais, a gente está 100% conectado. É impressionante hoje, eu tenho toda a minha informação no meu relógio e no meu celular e eu consigo dividir isso com o médico no tempo real, onde ele consegue ver minha respiração, meu batimento cardíaco, meu treino, como eu estou dormindo, que dormir é uma das coisas mais importantes que também as pessoas não valorizam muito. Então, assim, está tudo conectado e tudo avançando para isso, para a questão de longevidade, né? Legal, Rocha. E a gente falou um pouco dessas tecnologias novas, né? E tocando nesse assunto, como que você costuma se manter atualizado, tanto nos temas que te interessam pessoalmente ali, para a vida e também profissionalmente? Putz, é perfeita essa pergunta, Conrado. Eu aprendi uma coisa. Primeiro, eu estudo muito, eu leio muito. Eu devo ler 3 livros por mês. E um dos truques que eu uso, como eu faço exercício normalmente de manhã, às 6 da manhã eu estou fazendo exercício, eu corro, ou pedalo, faço uma coisa. A primeira coisa que eu faço é audiobook também. Então, ou eu estou lendo ou eu estou escutando o livro. Isso já acaba ajudando muito no tempo que eu tenho, que é curto. Então, isso acaba me ajudando bastante. A segunda coisa que eu faço, e eu vou chegar na sua pergunta, eu ando com um caderno, e eu sempre tive isso, meus amigos de infância sabem. Eu tenho um caderno que eu anoto tudo. Então, assim, eu gostei de uma frase no livro, eu vou e anoto. Tive uma ideia X, anoto. Meditei, o que veio na meditação? Anoto. Ou sonhei com isso, anoto. E é engraçado isso, porque eu nunca me esqueço uma conversa que eu tive com o Regis McKenna, né? O Regis McKenna, ele foi conselheiro da Apple durante muito tempo e o guru do Steve Jobs. E ele falava que o Steve Jobs fazia muito isso, e ele também. Porque quando você começa a escrever, você tem como se fosse um diário, é coisa diária mesmo. Você começa a conectar os pontos, né? E você começa realmente a entender que tudo faz sentido na sua vida. Então, eu escrevo muito. E aí, eu vou chegar no ponto da sua pergunta. Como eu escrevo muito e acabo botando os pensamentos, eu acabo me aprofundando. E como que eu me aprofundo? Uma vez por semana, isso normalmente pode ser sexta, ou até sábado ou domingo de manhã, eu tiro umas 2 horas para estudar. Então, além dos livros que eu leio, eu tiro essa 1 a 2 horas para estudar os temas que eu anotei no meu caderno. Esse caderno, por exemplo, está aberto aqui na minha frente agora. Que eu sei que Mas você consegue entender depois o que você escreve? Porque a letrinha, bicho... A minha letra é terrível, mas eu entendo, cara. Eu entendo. E se eu não entendo, é bom, porque depois o que pode acontecer, às vezes não faz sentido o que eu escrevi, mas é bom que aí eu crio um novo sentido, entendeu?
Você não é médico, mas a letra mas você é de médico. família, né, cara? Família, o pai é médico. Você já veio no DNA. Mas o que eu tiro, então, eu tiro 2 horas por semana para estudar esses temas que eu anotei, e aí eu acabo me aprofundando em diversos temas. E isso, como consequência, por esses estudos, acabam surgindo diversas ideias, e essas ideias acabam surgindo artigos, né? Eu sou uma pessoa que gosta de escrever bastante, eu solto artigos constantemente, e o mais engraçado é que são artigos que vão desde business, né, de negócios, até a questão de espiritualidade, onde eu tenho escrito um pouco mais nesses últimos tempos, principalmente na questão da pandemia, né? Então, eu acho que estudar é muito importante, isso ajuda você a ter uma mente aberta, você querer aprender sempre é fundamental para o crescimento, porque assim, o mundo é dinâmico, né? O mundo não é parado e o mundo é movimento. Esse movimento você precisa estudar para se atualizar. E essa atualização vai te deixar sempre constante pensando em ideias novas, como que você conecta, né, os pontos, até ideias antigas com ideias futuras. Então é fundamental isso que eu acabei de falar, de estudar, ler e sempre ter um caderninho anotando tudo mesmo. Faz um diário e conecta tudo. Você vai ver como é importante e como que você vai ter insights importantes para a sua vida. Rodrigo, aproveitando que você falou da pandemia, tem uma questão, né, que essa situação que a gente está vivendo nos impôs, é que a rotina ela tem ficado mais pesada, né? Enfim, isso acho que para todo mundo. Como que você equilibra a sua vida, né? Eu sei que a gente já discutia isso há muito tempo, a gente trabalha muito tempo juntos, aquela questão da balança, né? De equilibrar ali vida profissional, família, estudos, mas enfim, principalmente nessa situação de pandemia, isso se amplificou. Então, quais são as dicas que você daria para os nossos ouvintes para que a gente seja mais equilibrado nessas questões, né? No trabalho, na família, nos estudos, nos projetos pessoais? Isso é um bom ponto, André. Eu acho que eu vou voltar um pouco. Todo ano eu faço um planejamento da minha vida, tá? Onde eu tenho uma mandala. Essa mandala eu boto diversas frentes da minha vida, como se fossem uns softwares que eu falei na questão quando eu falei do biohacking. Então, sei lá, vamos falar de família, vamos falar de trabalho, vamos falar de financeiro, vamos falar de lazer. E aí eu acabo analisando ali, pintando mesmo essa mandala de como que está a minha vida. E aí você acaba vendo que realmente, de uma certa forma, está sempre desequilibrada em algum lugar. Às vezes é um pouco mais na família, às vezes é um pouco mais em lazer, às vezes está um pouco mais no trabalho. Então, o que eu tento fazer? Primeiro, sempre revisitar esse planejamento que eu faço. Então, assim, quais são as minhas metas, o que eu estou fazendo, se eu estou fora ou se eu estou dentro. Olhando nisso, você vai começar... Primeiro, eu acho que a gente é engolido, né, em todos os dias por diversas informações e pela rotina, né? Então, às vezes a gente nem percebe que isso está fora do eixo. Então, revisitar isso, depois que você fez esse planejamento, com uma certa rotina, é muito importante e vai te ajudar a voltar nessa balança. Agora, o que aconteceu na pandemia, que a gente tem visto muito, a gente já discutiu isso, é que todo mundo foi trabalhar em casa, né? A gente está em home office, tem mais de 9 meses e provavelmente a gente fique um tempo maior, né? Onde a gente escuta alguns escritórios aí que só devem voltar em março, junho, julho do ano que vem. Então, pela questão de trabalhar em casa, eu acho que a gente está reaprendendo
a trabalhar, né? Porque hoje em dia as pessoas marcam reunião das 7 ou 7:30 da manhã até 8 horas da noite sem parar, e você não tem mais nem aquele break que você andava, você dava risada, ia lá tomar um café. Não, agora, como você tem tempo e está ali, você fica um seguido do outro. E isso acaba criando estresse nas pessoas. Tem várias pessoas que realmente estão com problema psicológico. Mas o que eu acho que a gente agora tem que começar a fazer é bloquear na sua agenda, independente de qualquer coisa, horas para você. Então, assim, hora para você almoçar, realmente não almoçar na mesa, você almoçar com sua família, que você já está em casa. Hora para você ler seus e-mails, que nem isso às vezes dá tempo. Hora para você ler as notícias. Hora para você conversar com um familiar. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar uma equilibrada nisso. Eu acho que o ser humano acabou criando uma ansiedade, né? Muito grande nisso. E, de uma certa forma, ocupar esse espaço para tentar, de uma certa forma, ocupar a cabeça, né? Para fugir um pouco dos problemas que a pandemia traz. Só que a gente acaba acelerando isso, né? Então, esse equilíbrio é fundamental, senão ninguém vai aguentar essa corrida. Agora, o que eu acho que a pandemia também está trazendo, Conrado e André? Eu acho que está fazendo a gente repensar na vida como um todo, do que é necessário e o que não é necessário. Isso vai em diversas frentes aí. A gente às vezes compra demais, às vezes a gente também se estressa demais com o futuro, e o que importa é o presente. Eu acho também que às vezes a gente cria expectativas com algumas coisas que a gente, na verdade, não gerar expectativa é a felicidade. Então, eu acho que o que a pandemia está trazendo é a gente repensar realmente o modelo de tudo, de como a gente tem que agir, de como a gente tem que agir com as nossas famílias, de como a gente tem que agir com os amigos, do que é importante para você. Será que a gente precisa de tantas reuniões? Imagina quantas reuniões, eu sei que ouvintes também, quantas reuniões desnecessárias estão sendo marcadas durante a pandemia. Assim, a pessoa bota 10, 20 pessoas na mesma sala para discutir o ponto da vírgula desnecessária. Então, a gente precisa realmente aproveitar e ver o que é necessário e o que não é necessário. Isso tem até compaixão com os outros, né? Entender um pouco o momento que está todo mundo vivendo e repensar no futuro melhor. Legal. Roy, você comentou que uma das atividades que você gosta de fazer bastante é escrever, no processo de aprendizado, ou seja, observando o seu dia a dia, mas também os artigos. E um dos tópicos que você costuma citar bastante, pelo menos nesses artigos mais recentes também, em relação à confiança. Por que você acredita que a confiança é chave para a gente evoluir? Eu acho que você falou uma coisa realmente que eu acredito muito, é a questão da confiança. E a questão é o seguinte, e eu vou misturar um pouco de ser humano com um pouco de negócio mesmo. Então, eu acho que os seres humanos, eles precisam ter mais compaixão e serem mais humanos, né? E como consequência, a gente consegue criar uma relação mais duradoura, né? E as marcas, as empresas acabam sendo, querendo ou não, consequência das pessoas, né? Por elas serem tão humanas e terem compaixão. E o que você falou de confiança é engraçado, porque a nova geração, se você pegar, ela está vindo trabalhar nas empresas porque ela se identifica com um propósito
daquela empresa, né? Ninguém mais está indo simplesmente trabalhar por um lugar X ou Y, porque, olha, eu estou indo trabalhar lá porque eu vou ganhar mais, tal. Estou falando mais da nova geração, tá? A nova geração, ela vai porque realmente ela se identifica com aquela marca, ela acredita daquele propósito para poder seguir em frente. Até tem um pessoal da Singularity fala muito da questão do Massive Transformation Purpose, né? Então, qual é o propósito massivo de transformação que as organizações estão botando aí no mercado? Um exemplo disso, por exemplo, é o Google, que é organizar toda a informação do mundo, por exemplo. Essa, em vez de uma missão, eles estão chamando agora de MTP, né? MTP, que é a Massive Transformation Purpose. E isso, por que é importante? Isso dá um sinal de direção. 2, as pessoas acabam se apegando muito a esse propósito e acabam vindo trabalhar com você. Então, essa nova geração, ela cria uma questão de confiança de marca, né? Porque, imagina só, as empresas hoje, antigamente, você tinha empresas que eram como se fosse uma caixa preta, você não via nada, né? Dentro da empresa, não sabia o que ia acontecer, e a mesma coisa com as pessoas também, tá? E hoje em dia, na verdade, é o contrário, né? É tudo um vidro transparente, onde você consegue enxergar o que está acontecendo dentro das empresas, isso através de redes sociais, de colaboradores que trabalham na organização. Então, essa questão de confiança é tudo, porque ninguém consegue enganar mais o consumidor como enganava antes. Hoje as coisas estão públicas. A informação, a tecnologia, ela veio disruptiva realmente para tirar todo esses problemas aí que as empresas tinham e que as pessoas também possuem, que jogavam embaixo do tapete e jogar de uma certa forma transparente para todo mundo. Então, confiança realmente é uma coisa chave para tudo, porque através da confiança você cria relacionamentos duradouros. Relacionamentos duradouros são super importantes para a organização, não preciso nem dizer que você consegue manter um cliente. Hoje, principalmente numa crise dessa, onde a gente está vendo no Brasil aí de 14% de desemprego, né, 13, quase 14 milhões de pessoas, você vê realmente que reter é a nova venda. E para reter, as pessoas precisam estar satisfeitas. E para estarem satisfeitas, elas precisam confiar em você. Para elas confiarem em você, você precisa ser transparente e comunicar de uma forma simples e clara com eles, né? Então, eu acho que cada vez mais essa questão de confiança é tudo, né? E, infelizmente, a gente vê cada vez mais empresas, né, ocupando espaço político, onde toda a população passa a não acreditar mais no nosso sistema político, e as empresas tendo que ocupar esse espaço para poder ajudar a sociedade de uma certa forma. Então, acho que confiança é tudo. E a gente vê também políticos, né? Principalmente alguns presidentes aí que não são nem de histórico político, e sim realmente mais empresarial, né? Legal. Rocha, você falou dos artigos. Vamos para os livros agora, né? Você teve um filho, escreveu um livro. Você já plantou uma árvore? Cara, eu já plantei, mas a árvore acho que não deu muito certo. Eu ainda quero plantar outra. Poxa! Bom, o Natal tá chegando aí. Planta um pinheiro pro próximo ano. Quase cuspi água na pele aqui. Você tava tô brincando. Bom, a pergunta seu primeiro livro foi o Sistema de Estratégia Minimalista, né? Como surgiu a ideia para esse livro e o que mudou em você depois dele? Então, é interessante essa pergunta porque ela tem uma ligação com essa questão de confiança que a gente estava falando. Como surgiu isso, tá? Eu sou uma pessoa que gosto bastante de arte
E eu tento sempre fazer as conexões como eu coloquei, que eu escrevo, eu vou fazendo as conexões. A questão do sistema de estratégia minimalista, né, que foi o meu primeiro livro, esse livro veio com o intuito realmente de revolucionar um pouco o modelo de estratégia, né, de como a gente pensa na estratégia. E principalmente quando eu falo como a gente pensa em estratégia, como a gente coloca um produto e serviço no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de lixo que as pessoas, isso lixo de produto, lixo de informação, lixo de... Enfim, lixo como um todo que as pessoas estão colocando no mercado é uma coisa impressionante. Hoje as pessoas estão cansadas com a quantidade de informação que elas recebem e a quantidade de produto não funciona, né? Então, se você pegar várias indústrias, existem produtos que não estão funcionando direito e isso não deixa as pessoas felizes. E a grande razão é que as pessoas estavam pensando muito na quantidade do que na qualidade, né? Então, muitas empresas preferem criar uma estratégia de ser massivo do que realmente, às vezes, uma boutique. E, às vezes, você precisa ser uma boutique para crescer de uma certa forma mais estruturada. Então, vem a questão dos 4 E's, né? Que é a base do sistema de estratégia minimalista, né? Que onde menos é mais. E quando eu falo que menos é mais, eu vou explicar um pouco na questão dos 4 E's, né? A primeira do 4E é a questão da elegância. O que é a elegância? É a simplicidade e a harmonia da criação do seu produto ou serviço no mercado. É não você colocar o excesso de informação, às vezes, num produto, ou o excesso de coisas, sendo que realmente importa é 1 ou 2, porque o resto acaba se transformando numa distração, e por se transformar numa distração, cria uma complexidade muito grande. Então, primeira coisa é elegância. Quando você for criar o seu produto, serviço, você precisa ser minimalista. Menos é mais sempre, você fazer coisas realmente que funcionem. E para você fazer isso, você precisa colocar o cliente no centro do negócio. Eu costumo dizer muito isso. Onde você coloca o cliente no centro do negócio, você constrói ou produz os serviços baseados realmente na necessidade do cliente, do consumidor. E isso muda um pouco de como as empresas vêm colocando as coisas no mercado, né? Muitas vezes por modismo, né? Que não são duradouras, e muitas vezes realmente por ser uma coisa, vamos fazer porque eu acho que é assim, não como o cliente acha, ou como um dos seus stakeholders acha. O segundo E é a questão da eficiência, né? É como você vai usar de uma forma inteligente os recursos que você tem. Então, isso é como que você vai construir processos eficazes para poder dar como base essa questão de serviço e o seu produto, né? E até como você vai conseguir entregar esse produto de uma forma eficaz para o cliente. O terceiro E é a eloquência. É como você vai comunicar o seu produto. É o marketing, né? É o marketing que você vai botar no mercado. A gente vê muitas empresas aí investindo milhões, tudo bem que é importante para a construção de marca, mas investindo milhões para poder vender o seu produto, porque muitas vezes o seu produto não é efetivo. Então você precisa cacarejar muito mais o seu produto do que realmente ter um produto efetivo e criar um crescimento orgânico através de um boca a boca, né? E o último é a questão do êxito, né? Que é a questão das conquistas dos objetivos, né? Que é toda a parte financeira e reputação do seu produto e do serviço. Então, assim, como é que você vai mensurar isso? Pode ser de uma forma financeira, pode ser uma questão de reputação de marca, reputação, reconhecimento do produto. Então, essa foi a ideia da criação do sistema de estratégia minimalista,
onde existem muito lixo no mercado, é você colocar o cliente no centro do negócio, fazer com que você crie produto elegante, eficiente, comunique de uma forma eloquente para você ter um sucesso. E aí vem um segundo livro, né, que eu não sei se você quer que eu comente, que eu estou trabalhando nele agora, que é referente a empresas versalistas. E o que é essa questão das empresas versalistas, tá? Antigamente, você tinha a questão dos especialistas. Então, você tinha colaboradores dentro das organizações, era especialista onde um apertava o botão Enter, o outro apertava o botão F, outro era importante para apertar o parafuso do computador. Então, você tinha especialistas em cada função. Isso até mesmo em empresas que você também tinha, que olha, essa é especialista em computadores, essa é especialista em telefone. Depois surgiu a questão dos generalistas, né? Onde você tinha pessoas que conheciam um pouco de tudo, mas não profundamente sobre os assuntos. É a mesma coisa para empresas, né? Onde você tem empresas hoje como uma IBM, que é uma generalista que faz um pouco de tudo. Hoje faz um pouco de tudo que nem, no fundo, você fica até confunde o que ela faz. E por último, o que eu tenho visto muito agora são os versalistas surgindo. E o que são os versalistas? O versalista nada mais é do que duas pessoas, versalista nada mais é do que uma pessoa entender profundamente sobre dois assuntos, né? E o mais interessante disso é que quando você vê essa questão das empresas versalistas, você realmente começa a identificar algumas delas. Então, eu posso dar um exemplo aqui bem claro. A Amazon é uma empresa versalista, onde ela tinha começou a vendendo livro, né? Depois ela começou a expandir, a virar um one-stop shopping de tudo, e agora ela revolucionando mercados, entrando em outros mercados, como por exemplo de supermercado, nos Estados Unidos, que comprou, agora está querendo entrar no setor de saúde. E por que ela faz isso? Porque ela tem um modelo de inovação, né, de revolucionar o mercado muito bem desenhado, estruturado, que ela consegue pegar isso e simplesmente replicar para outra indústria, com a mesma escala e com a mesma velocidade. Então, são empresas versalistas. A Apple também é uma empresa versalista, a própria Tesla é uma empresa versalista. Então, assim, essas empresas que, principalmente de tecnologia hoje em dia, essas mais inovadoras, elas estão vindo para revolucionar diversas indústrias. E isso se dá pela questão também da diversidade, né? Porque quanto mais você tem pessoas de diferentes raças, sexo, idades, gerações dentro de uma empresa, você tem um dinamismo, né? Uma diversidade muito grande, e isso ajuda a inovação, isso ajuda a questão de novas ideias, de diferentes visões, e ajudar até em diferentes indústrias. Então, isso eu acredito muito que as empresas cada vez mais vão precisar ser versalistas, onde elas vão passar de revolucionar não só na sua indústria, mas também revolucionar em outras indústrias que são dinossauro, né? Existem diversas indústrias aí que ainda pararam na segunda revolução ou nem na terceira revolução industrial, e que essas empresas simplesmente vão partir para cima para revolucionar, porque é um oceano azul e é difícil de competir com elas. Eu estava vendo um documentário sobre o Elon Musk essa semana, e você falou até da Tesla, mas quando eles entraram no detalhe ali da SpaceX,
teve um ponto que me chamou bastante atenção. As empresas são versalistas, né? Essas que estão inovando e tal, mas elas estão procurando também pessoas versalistas, com perfil versalista. Por quê? Quando ele está construindo um foguete, é importante que a pessoa conheça, tenha a técnica ali para desenvolver aquele componente, mas que ela entenda o todo, né? Isso na NASA, enfim, outras empresas que trabalhavam nisso, ou agências espaciais que trabalhavam nesse sentido, eles não tinham essa visão do todo, eles tinham ali o conhecimento específico daquela peça, mas aí, obviamente, a evolução, né, ou a inovação, ela ficava limitada porque as pessoas elas não tinham esse conhecimento de como um foguete, como uma parte ela é fundamental para que a outra funcione, né? Então, eu acho que sim, as empresas versalistas, essa visão de empresa versalista ela é importante, mas ela também conta com pessoas versalistas, e é isso que faz elas agirem, elas terem esse impulso inovador, né? E o mais interessante, André, pensa só na nossa... agora não... também, me incluo também. Na área de marketing, por exemplo, ver como um diretor ou um gerente de marketing hoje precisa ser versalista. Antigamente, o cara entendia de uma coisa. Hoje, um diretor de marketing ele precisa entender, por exemplo, de tecnologia, profundamente. Né? Então, mudou muito. Eu acho que até as funções em si, elas estão virando versalistas, né? Então, é o futuro. Eu acho que todas as pessoas vão ter que acabar sendo versalistas. Muito bom. E agora, Rocha, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, hein? E lá vem. A gente tem um jogo aqui que chama Icebreaker. Que a gente vai sortear uma carta para você responder aqui uma pergunta aleatória, super aleatória. Eu vou tirar a carta aqui, ó. E a pergunta é... se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo mais jovem, qual seria o conselho? Eu acho Bugou. que... Não, eu tô pensando aqui. Eu acho que são 2 conselhos, cara. O primeiro de todos, eu acho que é seguir minha intuição. Diversas vezes eu tenho um sexto sentido muito forte. Algumas pessoas até me chamam de bruxinho aí. E essa minha intuição, não só para pessoas, mas também para negócios. Então eu consigo às vezes sentir, essa pessoa não é bacana, essa pessoa vai me roubar, essa pessoa vai me sacanear, sabe? Ou essa empresa vai dar certo, essa empresa não vai dar certo. E muitas vezes, principalmente no passado, eu acho que eu não conseguia, eu ainda estou aprendendo, tá? Não conseguia lidar muito com essa questão da intuição. Não conseguia ler. Então eu quebrei muita cara confiando em algumas pessoas, e isso, enfim, tem que passar, é um aprendizado, né? Se isso aconteceu é porque eu tinha que passar, e eu aprendi de uma certa forma. Mas eu acho que essa é a primeira conselho que eu daria, era seguir um pouco mais a minha intuição. A segunda coisa que eu também estou aprendendo, de uma certa forma, e principalmente essa questão, desde quando eu comecei o biohacking, a meditação, eu acho que a pandemia deu uma acelerada, não se estressar com o que você não tem controle, sabe? E você, às vezes, ficar pensando muito apegado no futuro e gerar expectativas. Eu acho que, na verdade, a gente tem que focar no presente, que é a única coisa que a gente consegue controlar e que a gente sabe o que está acontecendo, né?
Então eu acho que, de uma certa forma, focar mais no presente e pouco ficar pensando muito na questão de futuro, se estressar, sabe, antes da hora, sendo que você não tem controle, não sabe nem o que vai acontecer. Eu vou te falar que eu envelheci alguns anos, algumas vezes, com essas preocupações, que na verdade depois você vê que, putz, que preocupação tola que eu tive, né? Que preocupação boba, por que eu me preocupei com isso? Então, eu acho que essas são as duas dicas que eu daria para mim voltando no tempo. Muito bom. Rocha, muita gente não sabe que você tem um talento aí muito peculiar, que é imitar a cuíca. Eu queria que você imitasse uma cuíca. Tá falando sério? Eu preciso beber água primeiro. E depois eu preciso dar afinada na cuíca para ver se ela tá boa. Eu acho que não é a água que você precisa beber, não, viu, Roger? Para imitar a cuíca. Hoje é terça-feira, cara. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. É bom que o André pode editar até eu conseguir. Cara, não, olha. Pelo áudio aqui foi melhor do que a outra. Foi muito bom, cara. Só podia ser o Silvio Santos pedindo para você imitar a cuíca. Oi. Não, aí. Isso. Oi. Tem mais alguma ou não? Tem, né, cara? Aquela, o livro, né? Como você conhece, temos aí recomendações de livro e filme. Por favor, cara, recomende. Livro tem muitos livros. Eu vou falar um livro de negócio. Não, um livro de negócio e um livro e 2 livros de vida, tá? Eu acho que o livro de negócio é um livro que eu li recentemente. De novo, como eu sou apaixonado pela Disney, eu li o livro do CEO atual da Disney, que é do Robert Iger, que o livro, nem sei se tem em português, mas provavelmente tenha, que é o The Ride of a Lifetime. E por que eu gosto muito desse livro? Todo mundo sabe que a Disney passou por grandes dificuldades, e como está passando agora também na pandemia. E a grande questão da Disney, da dificuldade que ela tinha, é porque ela ficou uma empresa velha, né? Onde as pessoas ainda se apoiavam muito na questão principalmente de criação, no Mickey, no Pateta, no Pluto. E o último grande filme deles assim de sucesso, vamos chamar assim, tinha sido o Rei Leão, né? E aí esse cara veio e simplesmente percebeu que precisava fazer uma transformação. E foi com ele que a Disney se reinventou, comprando primeiro a Pixar, do Steve Jobs, né? Onde o Steve Jobs transformou o maior acionista, pessoa física da Disney. Então, tem detalhes da negociação fantástica, vale a pena, é uma aula. Outra aquisição que eles fizeram foi com o George Lucas, né, com Star Wars, quando eles adquiriram também, mesma coisa, tem detalhes da negociação fantástica também, uma outra aula. E a terceira foi a questão da Marvels, né, que eles também compraram e trouxeram essa nova super-heróis, né, para Disney. Então, assim, vale muito a pena esse livro. Sinceramente, um dos melhores livros de negócio que eu li nos últimos anos aí. A questão de livros diversos, assim, que eu chamo, eu acho que eu vou falar um pouco o livro que mudou minha vida. Eu já citei ele aqui, a questão do Dave Asprey, né, o cara do biohacking, que chama Headstrong, tá? Ele tem 2 livros, um é o Bulletproof Diet, que todo mundo está falando, mas e provavelmente também tem em português esse livro, mas é o Headstrong, do Dave Asprey. E esse cara, ele
revolucionou a forma que eu vejo a saúde. Então, ele me ajudou a questão de tentar melhorar a minha performance, de como você integra mente e corpo e alimentação. Então, eu recomendo muito também para quem tá querendo passar por algumas mudanças e evoluir sempre. E outro livro que eu gosto muito, e até uma curiosidade, quando eu morei em Nova York, foi quando eu li esse livro, né, que é o Miracle in the Andes, é o Milagre nos Andes, né, do Nuno Parrado. Para quem não sabe, é a história do avião que caiu com o time de rugby do Uruguai nos Andes, e eles ficaram alguns dias na montanha. Então, me surpreendeu muito esse livro na questão de como lidar com essas dificuldades, né, que a vida leva, e como resistir até o fim na questão de sobrevivência. Mas uma história interessante é que eu estudava em Nova York, estava na minha sala, tinha um uruguaio, eu falei que eu estava lendo esse livro. E quando ele viu qual era o livro, simplesmente o Nuno Parrado é tio dele. Então foi um choque para mim, assim, grande. Então um livro que me marcou muito. Outro livro que eu li recentemente também, eu acho que esse não tem, falando um pouco da sair da zona de conforto, eu acho que não tem em português, chama Can't Hurt Me, que é do David Goggins. Esse David Goggins, se vocês botarem no Google e achar vídeos dele, você vai entender muito o que eu estou falando. David Goggins era obeso, alcoólatra, família o pai agredia ele pensou em se matar diversas vezes, até que ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou começar a me desafiar. E ele acho que, se eu não me engano, é o único cara que passou para ser Marine, passou para ser Ranger, passou para ser todas essas SEAL, todos esses testes super difíceis do exército, né, que te bota principalmente dessas elites do exército, que te bota te testa fisicamente, mensalmente. Ele passou em todos com o melhor tempo, e além disso ele é atleta de provas de endurance, e assim, os melhores tempos, já bateu diversos tempos, já fez as ultra maratonas, já fez Ultra Ironman. Então, assim, é um cara que é brincadeira. Ele correu uma maratona, por exemplo, de perna quebrada e foi um dos top 3. É um cara... O livro é chocante e realmente mostra como a gente não se conhece, a gente não sabe o nosso limite e como a gente é capaz de fazer coisas incríveis. Muito bom. Agora, e os filmes? Filme, acho que o primeiro de todos é Poderoso Chefão. Eu acho que esse é um filme que eu revejo diversas vezes. É uma aula, né, de negócio. Eu sei que a gente está falando de máfia, de outras coisas, mas é impressionante. É uma aula de como as pessoas interagem, como tem... às vezes o ser humano acaba passando em cima do outro, a questão da família, a questão do respeito, a questão da confiança que a gente falou aqui. Eu acho que esse filme reflete muito isso, é uma aula, principalmente o 1, o 2 e o 1 e o 2. Outro filme que, putz, pra mim A Vida é Bela. É impressionante como esse filme também me marcou, e como é chocante, como numa situação, né, tão difícil, com o filho dele, né, num campo de concentração, ele levava para um lado para transformar até a questão dos últimos dias da vida dele de uma forma mais leve, né, para não afetar tanto para o filho, né, para não passar essa preocupação para o filho. Putz, é um filme maravilhoso. A recomendação do filme são esses dois, na minha opinião.
Mas eu acho que é isso. Agradeço o convite por participar do Polaris. É uma honra dividir um pouco da minha história. Às vezes as pessoas escutam um pouco mais eu entrevistando, mas é legal também dividir um pouco da minha história, do meu conhecimento com as outras pessoas. E espero que ajude, né? Ajude a todos. E que uma frase, uma simples frase, uma palavra consiga criar uma inspiração, né? Eu acho que foi por esse motivo que a gente criou Polaris, né? Principalmente num momento tão difícil que a gente está vivendo, dividir conhecimento e fazer com que as pessoas realmente consigam evoluir sempre e inspirar as pessoas. É isso, então agradeço todo mundo, um beijo no coração e tchau. Valeu, Rocha. Rocha, Oi. O Polaris, para quem não sabe, foi uma ideia do Rodrigo. A gente embarcou com ele nessa, enfim, desde o primeiro minuto. A gente gostou muito da ideia, veio muito a calhar no momento que a gente está passando. Uma coisa que você sempre perguntava para a gente, Tá feliz? que fazia muita diferença, exatamente. Você tá feliz? E eu já posso dizer, cara, tô muito feliz de estar aqui com você, com o Conrado, né? Fazendo o Polaris. É um momento de prazer na nossa rotina, um projeto pessoal muito gostoso de levar, que tem feito bem pra gente. Eu acho que queria dividir isso aproveitar o momento para dividir isso com você também. Muito, muito legal que você falou isso, André. Me fez lembrar que agora nessa minha nova posição, né, a minha antiga CEO, recentemente conversando comigo, ela perguntou: você tá feliz? E eu lembrei muito do que eu sempre pergunto para todo mundo, né? Se você tá feliz, se você tá se divertindo. E eu acho que esse é o princípio da vida, né? Porque você bem com você no lugar certo, fazendo com paixão, é difícil dar errado. Difícil dar errado. E eu agradeço vocês dois aí por estar nessa jornada comigo do Polaris. Muito bom. A gente que agradece as oportunidades sempre. Tá certo. Obrigado, Rocha. Valeu. 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 Sabinho. Até mais.